Então estamos aqui de novo. Vou tentar mais uma vez adicionar as convidadas, porque não está dando certo hoje. Não quer dar certo. Vamos lá. Bom dia. Vamos tentar adicionar a doutora Vanessa Moretti aqui de novo. Doutora Vanessa Moretti, eu acho que deve ser alguma coisa nas configurações, porque não aparece a Vanessa Nascimento, mas não aparece para eu te solicitar para a senhora. Não aparece. Rapaz. É, pessoal, ao vivo é. Pois é, e para ela não aparece a opção de enviar convite, ela está falando aqui. O negócio está complicado. Olha aqui. Estou vendo aqui no Google o que pode ser feito. Fala galera, eu vim aqui mostrar um pouco do que está acontecendo no Instagram sobre o convite de colaboração, onde o outro vai enviar o convite para você de colaboração, mas o convite não aparece. Mas no vídeo, o convite envia para mim no bate-papo, mas quando eu abro a publicação não aparece o convite para aceitar. E Não está aparecendo. o convite deixa aí pelo Insta, o Insta ultimamente está com inúmeros bugs e parece que ele está se preocupando muito em consertar esses bugs antes de trazer nova forma como consertar esse bug, entrar no aplicativo, limpar a unidade do aplicativo, como eu demonstrei, logar novamente no seu Instagram, colocar seus dados da sua conta lá, tudo certinho, e ele vai entrar tipo, uma versão desatualizada do Instagram. Quando ele entra nessa versão desatualizada do Instagram, retorna a possibilidade de aceitar a colaboração. Eu vou mandar o link. Tem uma pessoa que acabou de ensinar aqui, que eu peguei aqui. Vou mandar o link para a doutora Vanessa Nascimento para ela poder passar. Pegar as mensagens para ir ali no direct e vocês poderão ver que agora vai aparecer. Doutora Vanessa Nascimento, eu acabei de mandar o link para que a senhora possa enviar para a doutora Vanessa Moretti. E precisa limpar os dados do Instagram e começar de novo. Senão não consegue entrar. É um bug que está dando no Instagram. Para a doutora Vanessa Nascimento, eu preciso que você mande um convite, porque também está dando problema para a senhora. Hoje está bom, hein?
Doutora Vanessa Nascimento acaba de mandar uma mensagem, está com problema na internet. Ai, ai. Hoje tá bom. Porque tá falando que é um bug no Instagram. Acabei de consultar aqui. É um bug no Instagram que algumas pessoas estão com problema para poder receber esse convite, e que é preciso limpar os dados, senão não tem jeito. Então tem uma opção dentro do Instagram que é limpar os dados, e a pessoa sai do aplicativo e volta novamente. Se não for assim, não tem jeito. Então, para piorar, a doutora Vanessa Nascimento está com algum problema na internet dela. Tem sexta que tem cara de segunda, né? É isso aí. Vamos lá. Olha, se for o caso, eu vou fechar isso daqui, vou abrir um meet com as 3 convidadas, vou gravar esse meet e depois eu libero para vocês dentro do Instagram. Então, foi mais um pouquinho. Senão, tempo é dinheiro, né? A gente precisa acelerar. Ó, deu certo, hein? Vamos lá. Ó, deu certo. Agora, falta a outra Vanessa, que está com problema na internet e não quer entrar. Mas vamos lá, se não entrar, a gente começa nós dois. Eu faço só pelo celular. Você me ouve? Sim, sim. Mas não pelo Computador? computador, não. Não, eu vou te mandar depois um link. O que tem que ser feito? Tem que sair, fazer a limpeza dos dados do Instagram para que ele reconecte. Eu acabei de achar um rapaz aqui que ensina no Google. Aí eu vou te passar para você poder ver os caminhos certinho. Nós vamos começar assim, a doutora Vanessa, porque não vai dar para esperar. Não atrapalha a programação do pessoal. Vamos lá, peraí. Deixa eu só abrir aqui. Vou tentar mais uma vez para ela, se não der, vai sem mesmo. O ideal nesse tipo de evento não é mesmo fazer por alguma plataforma, tipo Google Meet, alguma coisa nesse sentido? É porque a gente faz esse aqui ao vivo, né? E aí o que acontece? Nós não temos como fazer a transmissão ao vivo. A ESA não dá para a gente essa possibilidade. Então, por isso, a gente não tem esse acesso. Vamos lá, vamos começar. Se a doutora conseguir entrar. Vou apresentar a nossa colega, doutora Vanessa Cristina Moretti Silva, sócia fundadora do Promediares, Escola de Mediação, mediadora de conflito, advogada com experiência em direito das famílias, pesquisadora na área de direitos humanos e fundamentais e de violência de gênero, mestre em direitos, professora universitária, atuou como coordenadora de curso de direito e de capacitação e aperfeiçoamento de mediadores e conciliadores judiciais, autora de artigos e capítulos de livros sobre direito tributário, violência de gênero e filosofia do direito. O tema hoje é a homologação do acordo de mediação no direito de família, procedimentos e considerações legais. Deixa eu tentar mais uma vez aqui inserir a doutora Vanessa. Se não der dessa vez, eu desisto.
Vamos lá. Doutora Vanessa Nascimento, foi aceito. Se não der, aí realmente não sei o que fazer. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Já apresentei a nossa convidada. A outra é a doutora Vanessa Nascimento, membro da CDF, membro bastante atuante da CDF. E eu vou deixar que a doutora Vanessa Nascimento comece com as perguntas e aí a gente vai desenvolvendo ao longo da live. Bom dia, doutor Cristiano. Bom dia. Bom dia. Eu vou passar a palavra para a Vanessa. Ela vai estar falando sobre a homologação dos acordos na mediação. E eu gostaria de saber, doutora Vanessa, a doutora Vanessa, hoje ela está no estado de São Paulo, ela é atuante no estado de São Paulo, e eu gostaria de saber em relação aos tribunais do estado de São Paulo, eles têm algum pré-requisito, vem adotando que as pessoas passem primeiramente pela mediação, para depois ir para a audiência de conciliação. E também se tem algum pré-requisito com relação às pessoas que têm baixa renda, se elas têm essas custas, essa isenção de custo nesses processos com relação à mediação. Obrigada, Vanessa, pelas perguntas e obrigada à comissão pelo convite que foi feito através da Vanessa. Agradeço o presidente. Vai ficar meio estranho, assim, a minha imagem aqui, porque não funcionou aqui pelo computador, mas acho que dá para a gente conversar assim mesmo. Eu estou no celular, então se tiver algum probleminha de som, aí vocês me avisam. Bom, eu não sei se eu já começo respondendo as perguntas ou vocês esperam que eu faça uma breve fala sobre o tema. Eu gostaria que fizesse uma introdução sobre o tema. Eu imaginei. Bom, a gente vai falar hoje. Primeiro eu quero agradecer aqui algumas companhias aqui que eu tô vendo. Peço desculpa se eu não estiver vendo todo mundo. É como eu falei, eu tô no celular e no celular é tudo muito difícil de manusear, né? Mas eu tô vendo aqui algumas pessoas conhecidas minhas aqui chegando para ver. A Ana Alice, que é uma querida, obrigada. Olha, tirei você da cama no primeiro dia de férias, ela me contou. Obrigada, viu, pela presença. Tô vendo a Bruna via Ávila. Se eu não estiver vendo alguém, é porque realmente não consigo abrir aqui para ver todos os participantes em função dessa dificuldade que a gente enfrentou aqui. Mas eu agradeço a todos pela companhia aí nessa sexta-feira de manhã. Falar sobre métodos consensuais de resolução de conflito, qualquer que seja o tema, é sempre muito instigante para mim. Ontem eu conversava com a Vanessa, minha xará, e eu disse para ela assim, olha, tudo que for relacionado à mediação, conciliação, eu gosto de falar, né? A mediação, né, hoje, especialmente a mediação, já que nós estamos falando nos conflitos familiares, ela tem sido um dos meios adequados de resolução de conflitos mais utilizados, porque é muito difícil imaginar, né, que a gente possa colocar nas mãos do judiciário uma questão que envolva os nossos relacionamentos familiares e esperar que esse judiciário dê uma resposta que seja satisfatória para todos os envolvidos. É muito difícil. É como se a gente pegasse uma questão muito interna da nossa vivência e colocasse na mão de um terceiro para resolver. Então, demorou muito tempo para as pessoas começarem a perceber isso. Era muito comum nós, né, eu posso falar assim, mas deve ter gente mais novinha aqui, muito mais do que eu, mas normalmente nós fomos formados, os advogados aqui presentes, na cultura do litígio. Mas hoje os tempos são outros, né? E a busca por resolução consensual é uma necessidade. Isso ficou muito mais evidenciado na pandemia, né? A pandemia nos colocou numa situação em que era necessário que os relacionamentos familiares acontecessem em maior intensidade, porque nós estávamos em casa, né? Pelo menos a maioria de nós ali com familiares, e isso foi um potencializador de muitos conflitos familiares. E como resolver isso
com o judiciário parcialmente trabalhando, enfim. Então, a consensualidade ganhou força nessa época, né, nesse momento. O que já vinha acontecendo no Brasil teve um impulso aí com a pandemia. Então, hoje eu considero a mediação, já que nós estamos falando, né, nas relações familiares, como um instrumento, um meio, um método consolidado já dentro dos conflitos familiares, né? A gente passa por uma transformação. Hoje, nós que fomos formados lá atrás pela cultura do litígio, né? Então, o advogado que era mais beligerante era o melhor, né? Então, aquele nunca perdeu. Hoje mudou muito isso. Hoje as pessoas querem resolver seus conflitos, seus problemas. Elas não querem mais ficar com aquele problema se arrastando anos e anos, ainda que vale uma boa briga. Não é mais dessa cultura, porque hoje nós estamos vivendo uma sociedade líquida, como diria Bauman, né? Então hoje é tudo muito rápido. A gente quer tudo para ontem. Então a gente não quer postergar a resolução de um problema. Então, quando você chega hoje num advogado e ele te oferece uma possibilidade de resolução mais rápida de um conflito que demoraria anos, é isso que a maior parte das pessoas espera hoje. Aí vocês podem me perguntar, será? Porque nos escritórios as pessoas ainda chegam e falam, não querem entrar com ação, não querem entrar com ação. Mas talvez porque as pessoas desconheçam. Se dentro do nosso meio ainda há advogados que desconhecem a eficácia da mediação, da conciliação, da arbitragem, da negociação, imagina fora do nosso meio. Ainda tem muita gente que desconhece dessa possibilidade. Mas isso não passou a brancas nuvens para o legislador infraconstitucional, que lá em 2015 já colocou no artigo 3º a possibilidade, ou melhor, já disse, né, que o Estado deverá promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. E disse mais, que deve ser estimulada por juízes, advogados, defensores públicos. A gente vive ainda, dentro da nossa área, uma resistência à mediação, né? Muitos colegas acreditam que a mediação, a conciliação, ela pode tirar honorários, né? A negociação, mas isso, volto a repetir, também é uma falta de conhecimento das várias possibilidades que a mediação pode proporcionar, né? Os nossos honorários, eles podem vir da mesma maneira e mais rápido. E mais, a satisfação do cliente vai fazer toda a diferença na hora de dizer quem é você. Então, não é incomum nos grandes escritórios familiaristas que hoje existam dentro deles, da própria estrutura, um núcleo de mediação. Ou seja, colegas capacitados em mediação e negociação, para fazer, num primeiro momento, essa negociação direta entre os envolvidos. É como se fosse um pressuposto implícito para ingressar com uma ação judicial. Por quê? Porque já se sabe que a satisfação das pessoas é muito maior quando a gente está falando em mediação. A justiça vem passando por essa transformação, e já não é de agora. Em 1976, Frank Sander, lá em Harvard, já disse que o melhor caminho seria o sistema multiportas. Ou seja, as pessoas seriam levadas a um único local, ali seria feita uma triagem daquele conflito, a discussão daquele conflito e a definição do método mais adequado para resolver o conflito. Até a terminologia mudou. Antigamente, né? Eu falo antigamente, mas não é tão antigamente assim. Há algum tempo atrás, as pessoas falavam em métodos alternativos de resolução de conflitos. Há quem fale ainda, inclusive no próprio material do CNJ, ainda há, né,
essa qualificação, né? Essa nomenclatura de MASC como método alternativo. Mas isso também mudou, porque nós estamos falando não em algo alternativo à justiça, mas algo muitas vezes mais adequado do que a justiça. Então, em muitas situações, a mediação, a conciliação, a arbitragem, a negociação, a advocacia consensual é muito mais adequado do que a via judicial. Nós não estamos aqui em nenhum momento desmerecendo o Poder Judiciário nesse sentido, até porque nós estamos falando aqui, mais adiante falaremos, da homologação desses acordos pelo Judiciário. E há situações em que não tem como, a gente não consegue mesmo resolver por esses meios. A gente precisa da justiça. Há situações em que não tem como. Mas o que a gente não pode confundir, e que isso foi uma confusão até na época da elaboração do nosso Código de Processo, é que acesso à justiça não significa acesso ao judiciário. Esse é o grande equívoco. A gente faz justiça com os meios consensuais de resolução de conflitos, às vezes muito mais. Arrisco a dizer que na maior parte das vezes a gente faz mais. Eu vou virar um pouquinho, que tem uma luz aqui, quem sabe melhora para cá. O celular, né? Vamos ver se fica melhor, está me atrapalhando. Eu mesmo. Então, eu disse isso da discussão, né, do código, por quê? Porque uma parte, né, uma parte ali dos doutrinadores, dos pesquisadores que estavam compondo a comissão do código, queriam, não sei se eu já vou chegar perto aí da resposta da Vanessa, que fosse um pré-requisito, assim como em outros países, como na Argentina, por exemplo, que antes de acessar o judiciário, fizessem a mediação, para os casos de mediação, a conciliação, para os casos de conciliação. Tentassem uma negociação antes. Mas qual foi a dúvida e o que acabou ficando mais evidenciado ali e que, portanto, impediu que isso fosse um pré-requisito dentro do código? Nós estaríamos dificultando o acesso à justiça, que é garantido constitucionalmente. Eu considero um equívoco esse pensamento. Eu, pelo menos, discordo dele. Né? Por quê? Porque, como eu disse, ter acesso à justiça não significa ter acesso ao judiciário propriamente dito. Né? Pode-se fazer justiça e de maneira até muito mais eficaz, utilizando métodos consensuais que depois a gente pode levar para a homologação do judiciário, sem problema. Né? É só imaginarmos aí que os processos mais longos que se tem notícia são os inventários. Existem inventários que se arrastam por décadas. Agora imagine o patrimônio dessas pessoas. Fica aquela briga. Eu vou pagar o imposto ou você? Se não é meu, se você está brigando, você paga. Quem vai cuidar daquilo? Você, eu? Bom, a gente não precisa ir muito longe. Nós temos aí notícia na televisão, né, na mídia, de patrimônio de pessoas famosas que estão se deteriorando porque a família está brigando na justiça. Então, eu me pergunto, e pergunto a vocês, faz-se realmente justiça, depois de 20 anos, a resolução dessa questão? E mais, nós resolvemos efetivamente o conflito? Porque provavelmente as relações não se restauram mais. Essa é a grande diferença. Nenhum juiz no mundo vai conseguir obrigar as pessoas a reatarem, a viverem melhor, depois de uma lide gigantesca. É muito difícil. Então, a mediação, ela tem um papel essencial por isso, especialmente aqui no ambiente familiar. Porque, além da resolução da questão aparente, ela consegue descobrir interesses submersos, o que está ali, o porquê de fato essa briga está acontecendo, por que tanta questão estão se fazendo desse
único imóvel, que nem tem tanto valor assim econômico, certamente ou provavelmente algo aconteceu ali. Então, quando a gente começa a trabalhar com mediação, a gente vê que existem muitas coisas para além do que aparece ali na demanda inicial. Quando o convite chega, está escrito lá, revisional de alimentos, mudança na visitação, quer se mudar a visitação do pai. Quando você vai usando as técnicas de mediação para possibilitar o diálogo, restaurar um diálogo perdido ou diminuir o ruído entre aqueles envolvidos, você percebe que aquilo é o que era o aparente. A figura do iceberg era a ponta, mas o que estava aqui embaixo era outra coisa. Era um pai ressentido com uma mãe por uma situação lá de trás e que por conta disso resolveu ingressar com a ação para dizer, olha, o filho é meu, eu quero mais tempo com ele. Mas às vezes o problema não era nem a visitação que estava acontecendo, ele estava satisfeito. É porque houve um problema entre eles ali que ficou mal resolvido e ele resolveu ingressar com a ação. Mãe, vice-versa. Quero pedir aumento de pensão. Por quê? Porque talvez aconteceu alguma coisa ali e que ela viu e que ela queria. Agora, é assim? Então você vai pagar mais. É isso, gente. Relacionamento familiar é pura emoção, né? A gente vive isso intensamente. Então, quem é advogado familiarista sabe disso. A mediação, ela tem esse poder, né? Eu brinco que é um poder mesmo da mediação, de propiciar a conversa franca, né? Eu até brinquei com a Vanessa ontem que nós fazemos parte dos convertidos, né? Nós temos colegas que não querem ouvir falar de mediação, conciliação, mas quando você conhece, você dificilmente se mantém isento, né? Assim, a mediação converte. A gente conhece hoje vários juízes, inclusive trabalho com muitos na escola, que são convertidos. E essa minha fala, uma grande parte dela vem deles próprios. Juiz nenhum consegue resolver um problema de ex-cônjuges que não se conversam e precisam ter uma guarda compartilhada. Nenhum juiz consegue chegar e falar assim, vocês precisam conversar. Não existe isso, né? Eu acho que o doutor Cristiano levantou a mão. Doutora, então nós podemos dizer que o legislador teve um erro técnico ao não inserir mediação e conciliação com acesso à justiça. Eu não sei se a gente pode afirmar que houve um erro técnico, porque se vocês analisarem lá todos os estudos feitos antes pelas comissões para que o código fosse elaborado, tem uma fundamentação para não, mas uma das questões é dizer que poderia causar um entrave ao acesso à justiça. Então, por receio de uma inconstitucionalidade, né, porque nós sabemos que o acesso à justiça é garantido constitucional. Então, foi só feita uma sugestão no artigo 3º, que, se vocês me permitem, acho que eu até tenho ele aqui, foi o que eu li, eu falei agora há pouco, eu posso, né, Estado promoverá sempre que possível, então, assim, foi uma orientação, né, acabou que não ficou uma determinação, não ficou um pré-requisito, como acontece na Argentina, por exemplo. Na Argentina, nada vai para o judiciário sem antes comprovar-se que tentou-se a mediação. Daí, o que vem acontecendo, pelo menos aqui no estado de São Paulo? Todos os juízes, todos, sem exceção, nos mais diversos casos, tá? Não só de família, mas especialmente nesses, eles ingressou com a ação, seja qual for qual for a razão, né? Investigação de paternidade, que é só fazer o exame de DNA. Investigação de paternidade, você faz o exame de DNA, filho não é. O juiz antes marca a mediação. Tem gente que fala, tem colega que fala que absurdo, como que vai marcar mediação, sendo que tem que fazer exame? Não tem isso, é exame, é uma prova objetiva, faz o exame, tá, deu, não é. O juiz marca mediação. E por que ele marca mediação? Porque tem muitas coisas que podem estar envolvidas nesse pedido de investigação de paternidade.
Porque pode ser uma situação que, na verdade, em razão de uma briga, de um desentendimento dos pais, aquele ingressou com essa ação e o juiz detecta isso, ou melhor, perdão, o mediador detecta isso na hora que ele está fazendo a mediação. Acontece muitas vezes de, na hora da mediação, num pedido como esse, o pai dizer, não, o filho é meu mesmo. Não tem necessidade de fazer, eu sei que é. Eu sei que ele é meu. Mas por que então que você entrou com o pedido? Aí tinha outras coisas por trás. Porque aquela mãe que já não está mais com ele, está com outra pessoa, e talvez ele não aceite, ou enfim, ou a mãe está pedindo um aumento de pensão e ele está em outro relacionamento e está sentindo mais dificuldade para pagar, então ingressa com a ação de investigação de paternidade. Tem inúmeras situações. Então, o que parece descabido, mas por que que o juiz direcionou para a mediação? Depois verifica-se que não era tão descabido assim. A mediação, como eu disse, ela tem superpoderes. Realmente, eu acho isso. O mediador capacitado, aquele mediador que tem todas as ferramentas, ele quando faz o curso, ele adquire essas ferramentas, ele desenvolve habilidades de negociação, ele consegue fazer com que os envolvidos percebam que até a forma como eu chamo as pessoas não é partes. Porque quando a gente está na mediação, não tem parte. Porque não é a dinâmica do ganha-ganha, ou melhor, do ganha-perde, é do ganha-ganha. O que o mediador busca para que o acordo feito ali seja o melhor acordo? Não é aquela história de um cede um pouquinho e o outro cede um pouquinho. Não é essa a lógica da mediação. Cede um pouquinho você e vamos fazer um acordo. Não é essa a lógica da mediação. É fazer com que as partes, por elas próprias, construam um acordo factível para elas, o que vai fazer com que a possibilidade de cumprir seja muito menor, porque foi algo elaborado por eles, pelos envolvidos, e que satisfaça a eles. Então, no primeiro momento, parece utopia, parece que não existe, mas existe. Quem atua, quem trabalha com mediação de qualidade, especialmente nos conflitos familiares, vê isso acontecer todos os dias, né? Então, o divórcio, por exemplo, né? O divórcio, ele traz muitas questões envolvidas além, né, para além daquele direito que é garantido, né, que é um direito que a gente tem de se divorciar, né? Para além daquele direito que é conceder o divórcio, que nenhum juiz pode negar, inclusive quando a gente fala em homologação de acordo, não num primeiro momento, é impensável, ao chegar para a homologação de um divórcio, o juiz negar-se a homologar, porque é um direito potestativo, eu não quero mais ficar com aquela pessoa, ponto. O que muita gente desconhece é que você pode fazer pedidos no mesmo processo, mas pode ter acordos parciais. Então, tá bom, vamos fazer no mesmo processo, né? Falando numa mediação que possa acontecer processual, porque a mediação ela pode acontecer no curso do processo, em qualquer fase, qualquer fase do processo, mas também pode acontecer antes de se ingressar com o processo. Mas então vamos imaginar que ingressou lá com o processo de divórcio e ali já quis discutir tudo, porque tem muitas questões que envolvem um divórcio e questões muitas vezes emocionais. Nós temos o divórcio legal, econômico, social, psíquico, parental. Quem fala isso não sou eu, é Rafael Calmon. Ele fala são as diversas nuances do divórcio, né? Ali a gente vai discutir muita coisa. Então, a gente ingressa com uma ação de divórcio, imaginando aqui que não fizeram uma mediação ou não teve resultado, e durante, né, o processo, o juiz pode sentenciar parcialmente, dizer, divorciados estão. Agora a gente vai continuar aqui com as outras questões. Por quê? Porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém.
Então, você está divorciado. Agora, se você quiser casar de novo, pode. Observe lá o regime, né? Porque quando você se divorcia e quer se casar novamente, você não pode escolher o regime. Tem um regime legal para cumprir, tudo bem. Vai lá e escolhe outro regime, porque você tem questões patrimoniais para discutir aqui ainda. Mas vai, tá livre. Se na sentença o juiz pode, imagina na hora de homologar um acordo. Ele pode também homologar um acordo parcialmente, dizendo, com relação ao divórcio, está homologado. Mas tem questões de filhos envolvidos ali, opa, menores. Como funciona então? Daí não. Aí vamos ouvir o Ministério Público, daí vamos passar por todo o processo de observação do MP, e aí sim o Poder Judiciário vai dizer, homologo ou não homologo? Observando sempre o quê? O melhor interesse dos menores. Então, tem questões de menor envolvido? Não vou chegar com o acordo pronto, não é simples. Então, pai e mãe decidem se divorciar, colocam lá um valor de pensão, visitação como acham que deve, tá tudo bonitinho, cada um com advogado, foi feito isso em mediação ou dentro de um escritório em uma negociação. Vamos levar para o juiz. Faça uma petição única, assinada pelos advogados, ingressa com a ação, chega lá e o juiz vai homologar. Não é bem assim. Aí ele vai olhar. Aliás, ele pode olhar também até quando há direitos dos próprios ex-cônjuges que há um desequilíbrio entre eles. Eles não são nem menores mais, não tem mais nada ali, mas acontece que o juiz pode olhar isso e dizer, olha, pera um pouquinho, essa pessoa está abrindo mão de quase todo o patrimônio no divórcio, que é dela, que é dele, que é. Opa, tem coisa estranha aqui. O que está acontecendo? Aí, muita coisa pode acontecer. Ele pode pedir para voltar à mediação, ele pode simplesmente não homologar. Por quê? Na mediação é possível detectar também essas outras questões, porque nenhum juiz pode homologar um acordo que tenha direitos envolvidos de pessoas maiores e capazes, mas que tenha sido fruto de uma coação. A gente vê isso em violência doméstica. Então, as pessoas chegam lá não quero nada, eu quero liberdade, eu quero ficar livre, não quero mais, não quero viver, não quero mais isso. Eu quero um pouquinho, é seu direito. Você precisa. Então, veja, quando a gente fala em homologação de acordos feitos extrajudicialmente no que tange as questões familiares, a gente tem que observar essas questões. Menores envolvidos, ou até que seja direitos de maiores, mas estão no mesmo em equilíbrio? Estão falando do mesmo lugar, né? Então, tudo isso há de ser observado, sim, pelo juiz no momento em que ele faz essa homologação, né? Então, é muito importante. Mas eu não vejo nenhum, com tudo isso que eu mencionei, eu preciso ser brecada, viu? Se ninguém falar para eu parar, eu não paro, tá? Eu preciso ser brecada. Na minha sala de aula, eu sempre escolho alguém que é o reloginho. Eu falo, você é meu reloginho, porque senão eu vou. O reloginho. Então, você é meu reloginho, porque se ninguém falar, eu me empolgo e vou. Então, por isso particularmente, eu acho que não é não há nenhuma possibilidade de dizer que pedir para passar por uma mediação seria dificultar o acesso à justiça. Muito pelo contrário, a gente está falando de um acesso à justiça mais efetivo, de uma justiça mais eficaz, que vai realmente surtir efeitos e resultados. Porque quando a gente fala em homologação de acordo, já que estamos falando nisso, os índices de acordos que precisam ser executados depois, quando feito numa boa mediação, é muito pequeno. Porque foram os próprios envolvidos que fizeram o acordo. Os próprios envolvidos. Então, eu acredito muito na eficácia da mediação, da conciliação, da arbitragem também, mas aqui para nós, né, a gente sabe que existe diferença. No Brasil também não existe, em alguns países não existem, mas aqui no Brasil existe, entre mediação e conciliação, né? A mediação são para os casos em que há um vínculo anterior entre os envolvidos, né? E na mediação também há diferenças da postura do mediador com relação ao conciliador. Na conciliação, são para situações em que não há
envolvimentos anteriores, então um acidente de carro que aconteceu, eu não conheço a pessoa, tal, conciliação, né? E a postura do conciliador, do mediador, que é diferente. Na mediação, as pessoas se conhecem. As pessoas têm um conflito e elas são estimuladas e pelas técnicas a que elas próprias cheguem à solução desse conflito. O mediador, ele tem uma postura retraída, ele não oferece oportunidades de resolução. Na conciliação, o conciliador ele tem uma atitude mais proativa. Ele pode sugerir alguma sugestão, ou melhor, fazer uma sugestão. Então, são algumas diferenças que, como eu disse, em alguns países não existe, mas aqui sim. Inclusive está em lei essas diferenças e a gente aplica aqui. Então, a mediação aqui para nós é a questão, né? Porque nós estamos falando de conflitos familiares. Então, há relacionamentos. Pode perguntar, Vanessa. Vanessa, você falou a respeito da meu áudio, vocês estão ouvindo bem? Sim. Com relação à mediação que você falou, que consegue ali detectar, ver. Eu gostaria de saber com relação aos pais, principalmente aqueles pais que oferecem algum dano, não que seja que tenha ocorrido antes, mas pode vir a ocorrer futuramente. Você consegue ver algo ali durante a mediação com relação a esse que pode ocorrer a esse pai, que pode vir causar aos filhos? Obrigada, viu, Vanessa, pela pergunta. Antes de te responder, quero falar aqui que o Douglas, professor Douglas Prado está aqui, um querido amigo, ó. Se inscreve no chat, eu vejo quem está aqui, viu, gente? Mas eu não consigo ver quem está, todos que estão. Mas todos que vieram me assistir, eu agradeço muito. Obrigada, Douglas. Então, a mediação, por que muita gente não confia na mediação? Né? Por que muita gente não acredita na mediação? Nós estamos passando por uma mudança também na formação dos mediadores. No início de tudo isso aqui no Brasil, nós tínhamos entusiastas, pessoas que acreditavam nessa composição dos envolvidos, mas nós estávamos ainda muito carentes de formação qualificada. Então, a gente contava muito com voluntariado, né? Basicamente com voluntariado, né? Então, hoje a gente tem a profissão de mediador, né? Hoje é uma profissão. E isso fez com que a capacitação desses mediadores ficasse cada vez melhor, cada vez melhor. Então, por que estou fazendo essa introdução para responder? Porque uma mediação bem feita, com mediadores experientes, ou que conhecem todas as ferramentas, que sabem trabalhar a mediação, que sabem trabalhar comunicação, que conhecem comunicação, que conhecem teoria de conflito, que sabem que é uma escalada de conflito, como isso acontece, as técnicas de negociação. Um bom mediador, e uma mediação pode ser feita por dois até, tá? Mediador com mediador. Então, bons mediadores, Vanessa, eles conseguem, não em uma única sessão, não é milagre também, mas eles conseguem, ao longo do processo todo de mediação, identificar muita coisa. Muita coisa. Então, ali, ele consegue verificar se aquela família precisa remarcar uma mediação para que exista um tempo ali para amadurecer aquela conversa antes de se fazer um acordo. Então, sim, é possível detectar numa mediação situações, sim, de violência entre os envolvidos, situações inadequadas no cuidado com menores. É possível, sim, é possível identificar. Até porque nós temos na mediação o que nós chamamos de cálculos, que é o momento em que o mediador percebe que os envolvidos precisam conversar separadamente com ele. Então, ele dá o mesmo tempo para os envolvidos para que eles possam conversar. É
Então, existem muitas formas de fazer com que aqueles conflitos, aquelas questões que estão lá embaixo, lembra do iceberg, venham. Então, muito pode ser feito. E hoje, juntamente da mediação, da conciliação, nós temos o divórcio colaborativo. Então, a técnica colaborativa é muito importante. Nós temos, junto de tudo isso, as oficinas de pais e filhos. Então, dá para fazer, dá para descobrir. Só que é algo que não é do dia para a noite. E é muito importante dizer que, ainda que esses acordos sejam homologados, eles podem ser revistos. Eles podem ser revistos. Havendo alguma mudança, havendo alguma situação, algo que não apareceu lá, eles podem ser revistos. Eles podem ser revistos nos casos de menores, sem dúvida alguma, a gente sabe disso. Porque se até a gente pode ingressar a todo momento com revisional e tudo mais, mudança de guarda, imagina num acordo homologado de mediação. Pode sim. Mas também podem ser revistos nos casos dos maiores. Lembra quando eu falei de desequilíbrio entre os ex-cônjuges? Por exemplo, um cônjuge, na hora do divórcio, não demonstra todos os bens que possui. E depois ele aparece, aquele bem surge. Foi homologado o acordo. E aí? Tudo bem. Então, não há nenhum prejuízo aos envolvidos ao fazer a mediação. Não há. Tudo é muito seguro. Não tem nenhuma... eu não vejo nenhuma questão de... mas se não foi feito no judiciário, eu não sinto segurança. Estou dizendo até daqueles casos em que é feito extrajudicial e não se leva para homologar, porque há acordos que também não são levados para homologação. Tem problema. Título executivo extrajudicial. Tudo bem. Aí, mesma forma de execução, quando a gente vai falar nas execuções dos títulos executivos judiciais e extrajudiciais, mesma coisa. Você só tem que ter certeza de que você está diante de um mediador capacitado, e que assim, para que você possa fazer uma boa mediação. Então, eu acho que no Brasil nós estamos evoluindo muito, ainda não estamos assim, né, super evoluídos, mas estamos a caminho. Eu acredito na advocacia consensual, eu acho que é a advocacia do futuro, eu acho que nós temos condições, nós advogados, de sermos advogados completos. O que é um advogado completo para mim? Para mim é um advogado que é combatível, se for necessário que ele vá para o judiciário, mas é um advogado negociador também antes. É um advogado que tem condições de resolver as questões do seu cliente antes do acesso ao judiciário, se assim o cliente desejar. E não tem cliente que não deseje, tem cliente que não sabe, é diferente. Quero fazer alguns questionamentos. Bem primários. Acabei de formar, tenho algumas dúvidas. Primeira, a mediação, a formação, a mediação, ela é mais adequada para o psicólogo ou para o advogado ou para os dois? Eu gostaria que você me explicasse por quê. Porque essa é uma questão que eu sempre ouço dos colegas, assim, a mediadora era uma psicóloga, o negócio fluiu melhor, tal. Eu vejo uma certa resistência nesse sentido. E a outra questão, é uma questão aí já até um pouco processual. Eu participei de uma sessão de mediação, agora eu estou parte. Eu participei de uma sessão de mediação e eu sou uma mulher, sofria violência doméstica e omitia esse fato. Não conseguiram detectar isso. E aí eu aceitei um acordo que, teoricamente, é lesivo, porque eu tinha medo das consequências. Passado um período, 6 meses, 7 meses, me fortaleci e resolvo reclamar. Falar, olha, na época eu tive medo. Eu consigo reverter essa situação, homologado, por exemplo, uma divisão de bens. Eu consigo depois expressar o que eu passava naquele momento e tentar reverter, anular isso daí? São os 2 questionamentos por hora. Obrigada. Então, vamos lá. Você falou do primeiro que... Psicólogo ou advogado? Porque eu vejo uma resistência com o advogado.
Eu acrescentaria psicólogo, advogado, engenheiro, administrador. O Vanessa, sistema Vanessa, vou completar a fala do doutor Cristiano. Tem algum tempo para a pessoa fazer essa anulação? tem, se Completar. tem. Ah, tá. Não, quando a gente fala em sistemas multiportas, voltando lá no Frank Sanders de novo, a gente vê, eu pelo menos, né, visualizo assim um ambiente em que eu possa escolher o que melhor me atrai para resolver a minha situação, né? Então, isso significa dizer que se o sistema é multiportas, as pessoas que estão por trás desse sistema também têm que ter múltiplos conhecimentos. Tem que ter uma interface de conhecimentos. Então, hoje, quando a gente encontra mediadores que são de formação diferentes do direito e da psicologia, a gente tem muitos ganhos. Quando a gente fala em divórcio colaborativo, por exemplo, a gente precisa ali, naquele universo, de contadores, de administradores, mas não só lá. Na mediação também, porque muitas vezes as questões que estão sendo desenvolvidas ali são questões que precisam de um olhar desse profissional. Embora que é muito importante deixar claro aqui que quando você está atuando como mediador, você é mediador ali, você não é advogado, contador, psicólogo, mas você carrega consigo aqueles saberes que adquiriu lá atrás. E isso faz toda a diferença. Talvez quando alguém diga para você, olha, parece que o psicólogo foi mais agradável a mediação com ele, talvez porque aquele psicólogo tenha mais facilidade na escuta, né? Porque um excelente mediador é aquele que escuta muito, que nós chamamos de escuta ativa. Essa é uma característica, uma qualidade de um grande mediador. E a gente sabe que os psicólogos, a depender da formação que ele fez na faculdade, é aquele psicólogo que ele só escuta. Quem fala é você o tempo todo e pouco ele diz, porque é você que vai chegar na solução. É mais ou menos isso. Então, pode ser que aquele saber trazido pelo psicólogo, especialmente da escuta, tenha sido mais evidenciado por essa pessoa que passou por uma mediação, né? O advogado, nós fomos formados para desenvolver, né, a habilidade de fala, convencimento. Então, o advogado, ele muitas vezes tem que se controlar enquanto mediador. Porque ele não pode ali agir como advogado, ele é mediador. Como eu disse, a gente não esquece os saberes, a nossa formação de base, ela está aqui, mas não é ela que vai predominar na mediação, né? Não deve predominar na mediação. Então, assim, hoje, o que se busca? Que muitos profissionais de diversas áreas tenham interesse em ser mediadores. Tá? Muito, porque é muito importante para nós que a gente tenha engenheiros, que a gente tenha pessoas da área da saúde, enfermeiros sendo mediador. Gente, depois da pandemia, se já era conflituosa a situação dentro de hospitais e clínicas, porque é conflituoso aquele ambiente, especialmente por tudo que as pessoas estão vivendo ali, imagina depois. Formar mediadores no ambiente de saúde é uma necessidade urgente. Assim como mediadores no ambiente escolar, então é muito bem-vindo, Cristiano, é muito bem-vindo que outros profissionais de outras áreas. Com relação à segunda pergunta, existem situações, né, em que o judiciário ele pode se negar a homologar, né, o acordo, como eu disse, então, havendo ali uma partilha desproporcional, ou percebendo-se uma coação em razão de violência doméstica. Mas quando isso acontece, esse acordo ele é homologado, ainda que tudo isso exista e passou, né? Ele pode ser revisto, sim. Ele pode ser revisto. Na verdade, tem autores que defendem o que nós chamamos de acordos temporários, né? Tem autores que defendem acordos temporários para os casos família, ao invés de acordos por prazo indeterminado.
né? Então, coloca-se ali um prazo para o acordo acontecer. Existem dois tipos de acordo que a gente chama, né? São os acordos, acordo pacote, não sei se vocês já ouviram falar, né? O acordo pacote é aquele que fala tudo. Então, pegando no divórcio, tem pensão, guarda de filhos, visitação, faz um acordão daquilo tudo. Esse tipo de acordo, ele acontece, mas ele não é, assim, na maior parte das vezes recomendado, justamente por isso. Porque são muitas questões envolvidas e que necessitam de um aprimoramento na escuta, na verificação da situação daquelas pessoas envolvidas, os menores e tudo. Mas existem os acordos, acordo pacote. O que a gente verifica acontecer, Cristiane e Vanessa, né, que a pergunta foi um pouco dos dois, é que os acordos temporários têm sido mais indicados quando surge alguma dúvida ou algo fica meio nebuloso, faça acordos temporários, para revisitar depois, né? O que acontece também em mediações com mediadores mais experientes, finalizou a mediação, o mediador pede um retorno daqueles envolvidos tempos depois, para verificar como está a situação depois. Então, tem tudo isso na mediação, só que, como eu disse, muita gente não conhece, né? A gente precisa divulgar a mediação. Uma coisa que eu observo, eu vejo muitos colegas falando assim, eu fiz uma mediação com meus clientes, tal, fez uma mediação. Até a forma de conceituar a mediação é totalmente equivocada. Qualquer acordo que a pessoa faz, ela sai falando que ela fez mediação. Nós temos esse grupo de estudos, e no grupo de estudos eu vejo muito isso, assim, as pessoas falando, eu fiz mediação. Gente, mediação exige técnica, mediação exige formação. Negociação, qualquer um faz. Negociação, todos os dias você precisa negociar. Você negocia com a esposa, você negocia na rua, você negocia o tempo todo. E qualquer pessoa que tenha discernimento e capacidade, negocia. Agora, mediação, quem não passou no banco da escola não faz. Isso é fato. Se você não tem formação de mediador, você não fez uma mediação. Por mais intuitivo que você seja, você não fez. Então, eu percebo que o mal começa dentro da própria advocacia, que não sabe o que é mediação. Então, assim, esse grupo de estudos, nós temos 700 membros e temos 100 pessoas no grupo de estudos. Eu peço a Deus diariamente que quando chegar novembro, que terminar, que as pessoas saibam o que é mediação. Já é um grande avanço. Se a pessoa souber o que é mediação, nós cumprimos a nossa tarefa. Se desses 100, 10 saírem dali com uma alma mediadora, aí nós tivemos o êxito total. Por quê? Porque como a mediação não é um assunto debatido da faculdade, e quando ele é debatido na faculdade, muitas vezes é de forma equivocada, aqui em Goiás, nem todas as faculdades têm mediação no currículo. Eu acho que isso é uma falha grotesca do MEC, de não inserir e obrigar, e não seria uma aula, um semestre de mediação. Eu acho que a mediação tem que ser vista no início do curso e ao final do curso. No início, para começar a estruturar, e no final, para sedimentar a cultura. Então, eu acredito que a mediação deveria ser vista nas faculdades. É até um movimento que a gente faz aqui no sentido de conversar com as faculdades para que isso aconteça. Mas, muito mais que isso, cabe à advocacia ler sobre mediação, estudar mediação, frequentar os bancos das salas de aula, porque é terrível, e até eu sou meio radical, eu acho meio deprimente um advogado intitular uma negociação como uma mediação. Eu acho algo... você joga a mediação numa vala tão comum e fica difícil ela ser reconhecida e valorizada depois. Quando você joga qualquer negociaçãozinha meia boca falando que ela é mediação. Mas, assim, nosso tempo deu aqui. Eu vou passar a palavra agora para a nossa convidada fazer as considerações finais e depois para a doutora Vanessa, membro aqui da nossa comissão, para que ela também fale, e aí eu faço o fechamento.
Tá, joia. Eu gostei de ouvir você falar, porque aquece o coração da gente perceber que existe uma comissão, que existe grupo de estudos, e que vocês também acreditam na necessidade da mediação na formação dos advogados. Sim, precisa, é necessário. É, a mediação, a conciliação, até a mesma negociação, existe técnica para isso, né? Quando a gente vai fazer alguma negociação, alguma mediação, a gente não faz isso baseado apenas no senso comum, como você bem colocou. Existem técnicas para isso, a gente estuda para isso, tem cursos de capacitação para isso, não é à toa. As escolas que estão credenciadas para oferecer esse curso estão credenciadas pelo CNJ, para que elas sejam credenciadas, elas passam por um processo de credenciamento que não é um processo simples, não é. É muito parecido com um processo para autorização de cursos na graduação, né? Que lá a gente faz isso para o MEC, aqui numa escola de capacitação é para o CNJ. Então, assim, é bem difícil, um processo longo. Por quê? Porque o CNJ ele quer sim que a capacitação seja feita da melhor forma possível, para que a gente possa virar a chave, né, virar a chave dessa situação de má formação que resulta nisso que você acabou de dizer. Isso acontece, às vezes, Cristiano, até dentro dos Sejusques mesmo. Mediadores que não são bem formados e colocam a mediação na vala comum. E fazem a pergunta triste, que é, tem acordo? Isso é terrível. Uma mediação que começa com essa pergunta, já deu errado. Já deu errado, né? Não é isso. Então, assim, a gente aprende tudo isso nas declarações de abertura, a analista está colocando aqui que tem as diretrizes curriculares nacionais do MEC, isso mesmo, tem, o MEC já colocou a obrigatoriedade da mediação dentro das instituições de ensino, mas a gente sabe que algumas fazem da forma como deve ser feita e outras fazem de forma mais ou menos, né? Então, isso precisa ser levado a sério e a cobrança precisa acontecer, porque nós estamos em plena transformação do direito. Por que agora eu estou trazendo de novo para o direito? Porque nós estamos falando das faculdades de direito, mas é porque nós estamos tentando tirar o foco do judiciário, né? O judiciário não tem que ter, não tem que ser a principal via, ela pode ser mais uma via, se ela for a via mais adequada. Porque se ela não for, eu não tenho que ir lá, eu não preciso ir lá, né? Eu posso fazer de outra maneira. Então, sim, o direito está mudando, nós como advogados, temos que mudar junto com ele. A mediação veio para facilitar os métodos consensuais, a autocomposição, empodera as partes, né, os envolvidos, olha lá, eles se sentem donos da sua própria vida, a decisão vem deles, eles se reconhecem no processo, isso quando bem feito. Então, os índices de execução de processos de acordos não cumpridos é pequeno, porque as pessoas se sentem realmente empoderadas, ouvidas. A grande chave da mediação é ouvir. O mediador que se destaca é aquele que ouve bem, porque é ali que ele pega as nuances da situação e faz as perguntas certas, né? E já que eu estou falando, né, para encerrar aqui, de ouvir e de comunicação, eu gosto muito de uma frase do Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky, é bem difícil o nome dele. Ele diz: entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo e o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo. A comunicação, o telefone sem fio, tem muita coisa no meio disso. Então, o ruído de comunicação acontece todos os dias, todos os dias. E para terminar mesmo, porque eu sei que eu já tenho que ir embora, meu tempo acabou, eu vou trazer para vocês uma frase do Rubem Alves que eu gosto muito,
que ele fala no Amor que Acende a Lua. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros. Aprendi prestando atenção. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Vanessa, você é a palavra. As minhas considerações a respeito da mediação, que eu vejo, a mediação, ela não é apenas para resolver ali o conflito imediato, também um pré-conflito que pode vir no futuro. E também que eu vejo com relação à mediação, muitas pessoas não têm um olhar para essa questão que a mediação, ela consegue ter a pessoa que precisa de um tratamento. Vocês estão me ouvindo? Parece que está dando eco, né? A mediação que consegue, a partir do momento da mediação, ver aquela pessoa que precisa ter um acompanhamento com um psicólogo, talvez com um terapeuta, ou precisa de um outro acompanhamento além ali da mediação. E muitas pessoas, eles ignoram esses profissionais, né, que estão ali para ajudar com relação a esse momento ali que eles estão vivendo, por exemplo, na separação. E tem muitos casos que eles ignoram a partir daquela separação, que eles querem apenas ali divorciar. E eu falo assim na questão muito das mulheres, que elas olham mais pelo coração. O homem mais vai pelo racional, né, que pensa mais do que a mulher. E eu quero agradecer por ter aceito o convite. Também quero agradecer à professora Samantha Duffy. Através dela eu conheci a Vanessa Moretti. Ela é uma querida. Eu também quero agradecer. Obrigada, Samantha. E obrigada, Vanessa, desde o momento que eu a conheci, pelo respeito, pelo carinho que você teve comigo. E assim, eu fiquei bastante feliz de conhecer a Vanessa Moretti. No momento que eu vi que eu e ela temos algo em comum. E eu confesso, Vanessa, que eu vi que nós temos algo em comum, naquele momento eu chorei. Estou mentindo. Foi muita coincidência. Se você pode dizer o que é, que não me importo. Foi muita coincidência. Então, assim, o Cristiano até falou uma moça que tivemos no F, que temos que expor nossas histórias, pedir para outras pessoas, encorajar as pessoas. E eu tenho um certo meio de me expor e falar da minha. E a partir e também um ponto que você falou foi a respeito da gente não querer olhar a pessoa e colocar ali uma opinião formada a respeito da pessoa, sem a gente também se conhecer, saber que aquela pessoa, a história daquela pessoa. E no momento que eu falei assim, nossa, será que a doutora vai aceitar o convite? A partir do momento que você aceitou a solicitação no Instagram e que eu vi que nós temos uma história em comum, aquele momento eu comecei a chorar. Eu falei, eu vou enviar a solicitação, eu vou fazer o convite a ela, fazer a live. Obrigada, Vanessa, por tudo. Eu que agradeço. A gente tem coisas maravilhosas em comum. Obrigada, viu? Obrigada, Cristiano. Muito obrigada. Vamos lá. Para encerrar, eu sempre falo, estava até conversando ontem com um cliente, eu falei para ele que a mediação é mais ou menos assim. Quando você vai direto na justiça, você tem uma ferida aberta, a justiça, o que eles vão fazer? Eles vão costurar a ferida. Eles vão costurar. E o seu organismo que regenere. A mediação, ela vai limpar a sua ferida, ela vai tratar a sua ferida e, ao final, vai fechar a ferida.
Então, eu falo que é mais ou menos isso. Você tem uma possibilidade de ir lá e só costurar e torcer para dar certo, ou de tratar essa ferida aberta que você tem. Então, eu acho que a mediação é isso. Para quem não conhece mediação e acha que mediação é todo tipo de negociação, eu sugiro que façam os cursos oferecidos pelo CNJ, aqui em Goiás, pelo Tribunal de Justiça de Goiás, e que procurem uma especialização, se quer se dedicar a essa área. E se não quiser se dedicar a essa área, faça o básico. Porque com o básico você já não atrapalha que uma mediação dê certo. É isso aí. Muito obrigado para as duas Vanessas. Muito obrigado, doutora Vanessa Moretti, por compartilhar seu vasto conhecimento com a gente. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. A live ficará salva. Eu vou marcar vocês, para caso vocês queiram compartilhar. E a live ficará salva e eu vou compartilhar no perfil da comissão para os preguiçosos que não acordaram cedo para assistir, possam assistir. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Uma excelente sexta-feira para vocês. Obrigado. Obrigada. Tchau, muito obrigada, Tchau, tchau. Vanessa. Falando. Tchau, tchau.